Bom dia, meninos do 5º ano. Mais uma tarefa, no livro de português, atividade número 149. Hoje, dia 1º de dezembro, você vai fazer a página 64. Porque a 67 a gente já havia feito. Então, nós vamos fazer só a 64. A 67 a gente já tinha feito, então não precisa fazer novamente, correto? Lá na página 67, 4, vocês têm então um exemplo do que eles estão fazendo, Ele coloriu lá o que é o artigo, o dicionário, que é o substantivo, e o bilíngue, que é o adjetivo, que é o que eu falo do substantivo. Então, ele achou o artigo, o substantivo e o adjetivo. Você vai ter que fazer a mesma coisa com as palavras que tem aí nesse quadro. Você vai achar o artigo, você vai achar o substantivo e vai achar um adjetivo que confere com o substantivo, ou seja, que dá certo. E você vai pintar da mesma cor. Por exemplo, se eu usar o amarelo, eu vou pintar o artigo de amarelo, o substantivo de amarelo e o adjetivo de amarelo. Daí eu vou fazer uma outra frase, Eu vou usar uma outra cor de lápis, vamos supor vermelho. Aí eu vou pintar o artigo de vermelho, o substantivo de vermelho e o adjetivo de vermelho. Então você vai montando as frases com as palavras que tem no quadro, certo? Então, você tem que relacionar corretamente o substantivo com o artigo e com o adjetivo, colorindo-os com a mesma cor. Não precisa ser a cor do livro, porque você forma conforme você vai formando frase, você vai trocando a cor, para ficar as frases separadas. É o que você vai fazer aí. Quando você terminar de colorir, o que você observou para organizar a lista? O que você observou? Então, você vai ter que citar o que você observou, Que você vai ter que fazer a concordância nominal, Então, você vai responder que você tem que concordar. Se o artigo está no plural, o substantivo tem que estar no plural. Se o artigo está no singular, o substantivo também tem que estar no singular. Então, você vai fazer uma concordância nominal. É isso que você vai ter que responder aqui na letra B, Aí vem a 6, a questão 6, Que você vai fazer aqui, Para caracterizar, ou seja, descrever o que queria comprar, o comprador utilizou adjetivos e locuções adjetivas, Como eu já disse para vocês, gente, para vocês entenderem melhor o que é essa locução adjetiva, você tem que ir lá na página, você vai começar lá na página 57. A melhor coisa é na 55. Lá na 55 tem assim, substantivos e as palavras que acompanham o artigo, adjetivo e locução adjetiva. Aí ele vem explicando, Até aí ele vem na página 59, ele fala adjetivo e locução adjetiva. Eu mandei um vídeo ontem falando de locução adjetiva, Aí lá na página 60 ele dá a definição, Aí ele vem explicando bem detalhadamente da página 55. Então você vai fazendo a leitura que você vai entendendo melhor. Aí ele fala assim, escreva 3 adjetivos ou locuções adjetivas que possam caracterizar a tempestade, o frio, o leão e as flores, E na 7, ele fala assim, escreva as locuções adjetivas correspondentes aos adjetivos destacados. Guarda florestal. O guarda florestal se refere a quem? Então, isso você vai fazer. Clima primaveril se refere a quem? Então, você vai fazer tudo isso aí embasado na locução adjetiva, Lembrando que eu coloquei para vocês que a locução adjetiva, vem de acordo com o adjetivo. Você não pode trocar a locução adjetiva e o adjetivo. Por exemplo, se eu falo assim, livros juvenis,
juvenis não vem de jovens, eu não posso falar que ele vem de outra coisa. Se eu falo carne suína, suína vem dos porcos, não vem do boi, não vem da ave. Então você tem que pegar a locução adjetiva e colocar o adjetivo correto, né? Se eu falo assim, amor maternal, maternal vem de mãe, né? Não vem de outro. Então, lembrando que isso é uma locução adjetiva. E lembrando que se você não der uma revisadinha no conteúdo da página 55 até a 64, você vai ter um pouquinho de dificuldade. Vou enviar outro vídeo explicando o que é a locução adjetiva para que vocês respondam melhor a página 64, certo? Fiquem com Deus, qualquer coisa que precisar, estaremos aqui. Bom trabalho!